uma mãe e seu companheiro foram presos por, supostamente, fazerem várias cirurgias plásticas em uma garota de 14 anos, o que, segundo o pai, causou sua morte. Ele afirma ter descoberto a verdade chocante no funeral da garota e logo contatou as autoridades. Agora, uma investigação aparentemente levou à apresentação de acusações. Recebemos informações de um advogado no México sobre os próximos passos. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Um casal mexicano foi preso e acusado pela morte de Paloma Nicole Arellano Escobedo, adolescente de 14 anos que morreu em setembro em uma clínica particular em Durango. Segundo vários veículos mexicanos, uma das suspeitas, a mãe de Paloma Nicole, Paloma Yasmin, contou ao pai, Carlos, que Paloma Nicole morreu por complicações da Covid-19. O problema com isso é que ele aparentemente descobriu, durante o funeral de sua filha, que ela obviamente havia feito cirurgias estéticas, incluindo aumento dos seios. O Arizona Republic, jornal dos Estados Unidos da América, divulgou uma declaração atribuída a Carlos via Promotoria de Durango. E essa declaração diz, abre aspas, no funeral, alguns parentes me disseram que os seios dela estavam maiores do que antes. E quando mencionei isso para a mãe dela, ela me disse que não era verdade, que não sabia de nada. Naquela noite, pedi que a mãe saísse do quarto para me despedir da garota, mas ela não quis. Consegui convencer ela e a família a saírem. Minha irmã, cunhada, mãe e eu ficamos lá dentro. Examinaram minha filha e confirmaram os implantes de silicone nos seios. Temos fotografias dos implantes e das cicatrizes. Agora, Paloma Yasmin e Carlos parecem estar divorciados. E Paloma Yasmin se casou novamente com um cirurgião plástico, Dr. Victor Manuel Rosales Galindo. MSV Noticilas relata que Rosales Galindo permitiu que sua esposa trabalhasse ao lado dele durante procedimentos médicos e cirurgias. O problema é que ela aparentemente não estudou medicina. Supostamente, as cirurgias de seios, lipoaspiração e lifting de glúteos foram um presente antecipado de 15 anos para Paloma Nicole. Carlos diz que não sabia nada sobre essas cirurgias e que não teria dado sua permissão se soubesse. A certidão de óbito de Paloma Nicole lista como causas da morte edema cerebral, encefalopatia hipóxica e bradicardia. E até onde sabemos, os resultados da autópsia ainda não foram divulgados. Mas agora está sendo noticiado que a mãe e o padrasto de Paloma Nicole foram presos em 27 de setembro, no mesmo dia em que Carlos liderou uma marcha em Rango pedindo justiça. Segundo o Diário de Morelos, Palomo de Yasmine é acusado de negligência, expor um menor a risco sem consentimento do outro responsável e praticar medicina sem licença, enquanto Rosales Galindo enfrenta acusações de abandono e prática inadequada de serviço médico. Também há acusações de falsificação relacionadas aos documentos que mostram que Paloma Nicole testou positivo para a Covid-19. Segundo o El Siglo de Durango, o chefe da Comissão de Proteção contra Riscos à Saúde de Durango confirmou que o certificado de Covid-19 e a assinatura eram falsos. A Associação Mexicana de Cirurgia Plástica, Estética e Reconstrutiva suspendeu Rosales Galindo em 24 de setembro e encaminhou seu caso ao Comitê de Ética. Segundo o Diário del Morelos, em 3 de outubro, o El Siglo de Durango informou que o casal teve uma audiência preliminar onde um juiz decidiu que havia provas suficientes para levá-los a julgamento. A MVS, Notas UCAS, informa que ambos estão em prisão preventiva e devem ser julgados no início do próximo ano. Para falar sobre esse caso, a investigação e o funcionamento do sistema, dou as boas-vindas de volta ao Sidebar. É uma alegria receber o advogado mexicano Herman Tarik Córdova. Obrigado pelo seu tempo. Esse é um caso realmente chocante. Imagino que também esteja chocando as pessoas no México, porque o mundo inteiro está acompanhando. Qual tem sido a reação das pessoas que você viu? Oi, Jesse Weber, obrigado, bom te ver. Feliz em te ver de novo. Sim, no México estamos em choque com esse caso da menor Paloma Nicole. Sim,
O debate no México é sobre as cirurgias em menores. Obviamente, a mãe e o namorado, o médico da mãe, neste momento, ambos estão na cadeia e, obviamente, toda a comunidade mexicana e a comunidade jurídica estão em choque com esse caso. As acusações que eles estão enfrentando agora, quão graves são? São acusações que você vê com frequência. Como devemos pensar sobre essas acusações? Sim, antes de tudo, é importante que você saiba, Jesse, que a mãe, neste momento, está sendo acusada de 2 crimes. O primeiro é negligência no cuidado e o segundo é falsidade ideológica em relação à profissão. A punição para essa infração não é muito severa. Para a negligência no cuidado, a pena de prisão é de 3 meses a 2 anos. E para a outra falsidade de profissão, a pena é de 6 meses a 4 anos. Não é muito alta neste momento para a mãe. E para o médico, neste momento, a acusação é por exercício ilegal da medicina. Essa infração estabelece uma pena no Código Penal de Durango de 1 a 3 anos. Mas lembre-se, Jesse Weber, a promotoria em Durango, neste momento, está aguardando um laudo pericial médico espatológico. Quando a promotoria receber esse laudo médico, e se o laudo médico estabelecer que o médico não teve a devida diligência na cirurgia com o menor, tenho certeza de que a promotoria de Durango vai acusar o médico de 2 infrações adicionais. Obviamente, em primeiro lugar, negligência médica e, além disso, homicídio culposo. Mas neste momento, essa é a acusação que eles estão enfrentando. Obrigado por explicar isso. Esse médico também enfrenta acusações de falsificação por ter falsificado assinaturas? Neste momento, e que a promotoria não o acusa desse crime. Mas, obviamente, eu acho que na investigação podemos obter mais informações sobre esse caso, porque sim, na mídia foi estabelecido que o médico pode estar certo, que ele é o responsável legal pelo menor. Isso não é verdade. Foi o pai quem apresentou a ação criminal contra eles. Eles estão na cadeia agora, certo? O que acontece agora? Em quanto tempo eles vão a julgamento? Ok. Bem, é importante para o seu público, Jesse Weber, que neste momento estamos na fase da investigação. A promotoria e o juiz deram 3 meses para seguir com a investigação e tentar provar todas as acusações investigadas. Então, bem, a Constituição do México estabelece o prazo de 1 ano. Então, bem, se a mãe e o médico optarem por ir a julgamento, o juiz precisa agendar esse julgamento em até 1 ano como prazo máximo. 1 ano, conforme definido pela Constituição mexicana. Obviamente, o médico e a mãe podem tentar. Bem, no México, a promotoria pode oferecer, no México chama-se procedimento revisado. É como aceitar as acusações da promotoria por outra pena menos severa. Eles vão a julgamento juntos ou haverá julgamentos separados? Não, a promotoria está investigando esse caso no mesmo processo criminal. Então, bem, se eles decidirem ir a julgamento, eles vão juntos para o julgamento. Pelo que você viu nesse caso, pelo que foi relatado, você acha que esse é um caso fácil para os promotores conseguirem uma condenação para os dois? Aliás, nos Estados Unidos, temos prova além de qualquer dúvida razoável. Para condenar, é necessária prova além de dúvida razoável. Isso também vale no México? 2 coisas. Qual é o padrão? É necessário provar além de dúvida razoável para condenar alguém por crime? E você acha que este é um caso forte? Sim, bem, é igual no México. O juiz precisa provar, encontramos a dúvida razoável para decidir se a pessoa é culpada ou não, igual aos Estados Unidos da América. Eu acho, na minha opinião, Jesse, que a acusação contra a mãe, negligência de cuidado e falsa representação profissional é um caso fácil de provar. Essas são as 2 acusações contra a mãe.
E para o médico, a primeira acusação pela qual ele está sendo investigado neste momento, prática imprópria de serviços médicos, eu acho que também é um caso fácil. Por quê? Porque a promotoria estabeleceu que, obviamente, o médico realizou a cirurgia no menor sem o consentimento do pai. A meu ver, é fácil provar isso. Mas no México, daí, obviamente, eu não sei se nos Estados Unidos da América é igual, mas no México a negligência médica é um caso difícil, porque é um caso técnico e implica e precisamos de muitos especialistas, opiniões médicas. Ok? É um caso técnico. Então, bem, se a promotoria, do meu ponto de vista, vai acontecer assim, vai acusar o médico por negligência médica e homicídio culposo quando tiverem os laudos dos peritos médicos. Eles vão acusar o médico por esse crime, mas não vai ser um caso fácil. Esse é o meu ponto de vista. Em termos de defesas, me diga quais são aqui. Seria que não existe uma lei contra realizar cirurgias em menores e que esse médico tinha a permissão da mãe? Ou, e acho que é isso que você disse, o que quer que ele tenha feito não causou a morte do adolescente de 14 anos. Essas são as 3 principais defesas? Sim. No México, não temos muitas leis médicas em relação a menores de idade. E sim, na verdade, o representante de cada estado e o deputado estão tentando criar mais leis para os menores. Mas sim, a lei mexicana não está estabelecida nos códigos penais de que um médico que faz uma cirurgia em um menor será acusado de um crime específico. Então, bem, acho que essas vão ser as estratégias da defesa nesse caso, certo? Existe um júri ou é um juiz que decide o caso? Não, vai ser um juiz, a pessoa... Juiz? Sim, claro, é um... Uma pessoa? Sim, no México nós não temos júri, Certo. Quero mencionar mais uma coisa para você e nossos telespectadores. Pelo que entendemos, como esse caso está viralizando e muita gente está falando sobre ele, há legisladores em Durango que apresentaram uma iniciativa chamada Lei Nicole, que impediria qualquer pessoa com menos de 18 anos de fazer cirurgias estéticas e imporia penalidades severas para médicos que as realizarem sem algum tipo de justificativa médica. Você pode nos contar algo sobre a Lei Nicole, se estiver familiarizado com ela? Não muito. É por isso que estou tentando explicar para você que os representantes e o deputado estão tentando criar mais leis médicas para evitar essas cirurgias, porque é como sim esse caso está viralizando e a promotoria está tentando acusar o médico com o crime que aparece no Código Penal de Durango. Mas, na minha opinião, nós não temos em Durango muitas leis que previnam esses cenários. Certo. A legisladora Sandra Amaya Rosales disse o seguinte, traduzido do espanhol. Segundo o El Siglo Durango, não era uma emergência médica ou tratamento necessário. Foi um procedimento estético que não deveria ter ocorrido, mas a lei não impediu. Nicole morreu não apenas por erro médico, mas por omissão institucional. Ela morreu porque não existe uma regra que proíba expressamente essas cirurgias em menores de idade. Esse silêncio legal permitiu que uma garota fosse tratada como madura para decidir sobre uma cirurgia irreversível. Erma, muito obrigado por dedicar seu tempo. Agradeço de verdade. E se acontecer algo nesse caso ou em outro caso, adoraríamos tê-lo de volta no programa. Obrigado, Jesse Weber. Obrigado pela confiança. E isso é tudo o que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcast, Spotify ou onde ouvir podcasts. Siga-me no X ou Instagram. Eu sou Jesse Weber. Até a próxima.